Oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo tranquilo. E a gente vai dar início agora ao nosso segundo semestre. Lembrando que nesse primeiro semestre vocês deixaram a desejar, tá? As atividades não eram entregues, a aula, muitas das vezes, nem participavam, estavam apenas ali só olhando para mim, mas aprender realmente nada, tá certo? A nossa aula de hoje vai ser sobre expressões e cálculos algébricos, tá certo? Eu acredito que vocês já tenham visto aquelas questões que têm letras, né? Aquelas questões que têm letras, pessoal, a gente chama de expressões algébricas. Antigamente, quando a gente não conseguia determinar alguma coisa em relação a tipo as medidas, com números, a gente usava essas letras para representar esses tamanhos, largura, comprimento, enfim. Hoje, nós já sabemos para que serve, né? Que a gente faz a substituição das letras para poder encontrar o valor daquela expressão. Nesse caso aqui, eu tenho um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado, pessoal? A área de um quadrado não é lado vezes lado? Não é isso? Ou seja, L ao quadrado. Se um lado desse quadrado é 3 e esse outro é 3, então a área desse quadrado aqui é o que? 3 elevado a 2. Então a área, eu não botei a medida, né? A unidade, se é centímetros, se é metro, vamos considerar metro, centímetros. Vai ser 9 centímetros ao quadrado, tá? 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. No retângulo, a área de um retângulo. A área de um retângulo não é encontrada a partir do cálculo, ou seja, do produto entre a base e a altura. Tá aqui, nossa base 5, altura 3. Então a área desse retângulo vai ser o quê? 3 vezes 5. Também não coloquei a unidade, então vai ser 15, digamos que centímetros ao quadrado. Tá bom? Aí eu tenho esse terceiro exemplo aqui, pessoal. O terceiro exemplo eu tenho 2x e y. 2x e y. Como é que eu encontro a área dessa figura se eu não tenho números? Então letras aí. Então a área vai ser o quê? 2x vezes y, né? 2x vezes y. Então isso aqui, é uma expressão algébrica. Por que, professor, que é a expressão algébrica por que isso aqui é uma expressão algébrica, professor? Porque tem variáveis e além dessas variáveis eu apresento números, mas não necessariamente eu preciso ter letras e números. Eu posso ter só letras ou posso ter letras e números para ser uma expressão algébrica ou literais, tá bom? Tá aqui, então aqui vai ser 2xy, ou seja, é uma expressão algébrica que é a área desse retângulo aqui. A representação de números desconhecidos por meio de letras. Como eu falei para vocês, antigamente, quando a gente não sabia os números, muito tempo, né? Quando a gente não sabia números, a gente substituía esses números por letras, para ficar mais fácil identificar, tá bom? Por exemplo, aqui, você altura, sei quem é a base, eu representava pela letra inicial do lado, né? Na verdade, se é lado, se é comprimento, se é largura, enfim. Aí aqui, vamos supor que eu coloco lá para vocês uma frase e eu quero que vocês representem essa frase com números. O quadrado de um número real. Eu sei que número real é esse? Não. Se eu não sei que número real é esse, pessoal, eu sei que vai ser uma variável, vai ser uma incógnita. Então, se eu tenho o quadrado de um número real, quem é o quadrado? Não é algum número elevado a 2? Então, o quadrado de um número real, posso colocar qualquer variável. Vamos supor que eu tenho x elevado a 2. É o quadrado de um número real. O cubo do número real. O cubo de um número real. O cubo, eu sei que é elevado a quem? A 3. Então, eu posso considerar uma variável a. Então, vai ser a elevado a 3. Aqui, a raiz quadrada de um número real. A raiz quadrada de um número real. A. Ele já está dizendo que o número é o A. Então, a raiz quadrada de um número A. Vai. Estou colocando as representações. O dobro de um número real adicionado ao dobro de outro número real. Quando eu falo adicionado, pessoal, eu falo em quê? Eu falo em adição, falo em soma. Colocando. Então, o dobro de um número real. Eu sei que número é esse? Não sei. Então,
Vamos considerar x. Como ele está falando em dobro, dobro é o quê? Não é 2 multiplicado por alguma coisa? Então vai ser 2x. Adicionado, quando eu falo adicionado, ó, mais dobro de outro número real. Não é o mesmo dobro desse número que a gente já usou. Dobro de um outro número. Se é o dobro de um outro número, vamos considerar esse número sendo y. Tá? E como eu tenho um dobro, ó, 2y. Então, fiz a representação dos valores desconhecidos em forma de expressão algébrica. O dobro de um número adicionado ao dobro de um outro número. Tá bom? Tá aqui, ó, 2x mais 2y. Isso aqui eu chamo de expressão algébrica, como eu já falei. Por que que é expressão algébrica? Porque ele apresenta variáveis ou literais. Tá bom? Se eu colocar lá expressões literais, vocês sabem que é a mesma coisa de expressões algébricas. Um outro tópico que a gente tem aqui nas expressões algébricas, pessoal, é o valor numérico de um número real. O que é valor numérico? Eu acredito que vocês já saibam, já tenham trabalhado isso daqui no ano passado com o professor Francisco. Valor numérico de um número real, toda vez que vocês ouvir falar, ler sobre valor numérico, vocês sabem, vocês lembrem que vai ser a substituição das variáveis por números. Substituir as letras por números. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, 2x mais 2y, qual vai ser o valor dessa expressão? Qual vai ser o valor numérico dessa expressão quando o x for 1 e o y for 2? Simples. Onde tem x eu vou substituir por 1 e onde tem y eu vou substituir por 2. Feito isso, fazendo o cálculo tudo direitinho, seguindo as normas, as propriedades matemáticas, a gente encontra o valor numérico dessa expressão, considerando esses dois valores que foram ditos na questão. Então, o valor numérico de uma expressão algébrica, tá aqui, é quando a gente faz a substituição das letras por números. Ó, m ao quadrado menos 2mn mais n. Qual é o valor numérico dessa expressão quando m é 1 e quando n é 2? Simples, pessoal, basta a gente fazer a substituição, ó. Quem é o m? Né? 1. Quem é o n? 2. Então, eu vou ter o que, ó? 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 2 mais, quem é o n? 2, ou seja, 2 ao quadrado. Como vocês podem observar, eu tenho uma adição, subtração e multiplicação, onde primeiro eu resolvo essa multiplicação aqui, ó. Então vai ficar 1 elevado a 2, eu sei que é 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2, 4. Mais 2 elevado a 2, 4 também. Agora aqui não importa a ordem. 1 menos 4 dá menos 3, menos 3 mais 4 é igual a 1. 1 positivo. Por que, professor, que é um positivo? Levando em consideração o jogo do sinal, quando eu tenho um número negativo e um número positivo, eu faço a subtração e conservo o sinal do maior número, tá bom? Então, pessoal, era esse conteúdo que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado dúvidas, mas caso tenha ficado, podem estar me procurando para estar esclarecendo essas dúvidas. E na live também vocês podem estar usando o espaço para estar tirando dúvidas. É interessante, mais uma vez eu repito, é interessante que vocês participem, é interessante que vocês mandem as atividades, mandem as dúvidas para a gente estar esclarecendo, tá bom? Como atividade da aula de hoje, eu deixo para vocês a página 99, página 102 e página 106 até a questão 5, tá bom? Repetindo, página 99, página 102 e página 106 até a questão 5. Ah, professor, eu não fiz porque eu não tenho um livro. Ah, professor, eu não fiz porque o meu livro é o livro antigo. Não é desculpa. Não tem livro. Tem um aluno que tem o livro. Se não quiser me pedir, pode pedir para ele. Mas se quiser me pedir, pode pedir a página, que eu mando a página e vocês respondem em casa, tá bom? Não quero mais desculpa e eu quero firmar esse compromisso com vocês, tá certo? Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar. Estou à disposição, tá bom? Tenham um bom dia. Até mais. Tchau, tchau.